gente! Então eu estou aqui hoje para ensinar vocês a fazerem uma torta de grão de bico, que é super fácil, a massa é só grão de bico. A gente pode chamar de falafel. Falafel, na verdade, são aqueles bolinhos, né, que normalmente são fritos e tal, que pode ser feito no forno, mas esse é um falafel de forno, né, num formato de torta. Nós vamos usar como recheio um cogumelo que ele tem uma textura muito parecida com o cogumelo Paris e a cor do shiitake. Ele é o portobello, ele vem assim, nessa embalagem. Nós usamos uma bandeja dessa. Olha, ele é escurinho mesmo. Você pode lavar ou simplesmente passar com uma escovinha sem ir na água, porque os cogumelos, de modo geral, eles são como uma esponja, eles absorvem muita água, né? E aí, mesmo você não lavando, não entrando água, ele já libera um pouco da água que ele já tem. Então, se você quiser um recheio mais sequinho, né, com tempo menor de preparo, então você só passa uma escovinha ou um papel toalha para tirar os excessos de terrinha que normalmente tem nele. Então, esse aqui, ele foi preparado, cortado bem pequenininho e colocado na panela com um pouquinho de shoyu no fogo baixo, panela tampada. Ele vai liberar todo o líquido dele e vai cozinhar nessa própria água. E aí, quando ele estiver bem sequinho, normalmente são 15 minutos, e aí você já tira, já desliga, e é o preparo do cogumelo para o recheio. Esse recheio você pode variar, pode botar outros cogumelos, pode colocar o cogumelo Paris, o shimeji, o shiitake, pode fazer com palmito, enfim. Pode botar legumes, vagem com amendoim fica ótimo. Então você pode variar aí esse recheio de acordo com a sua criatividade, tá bom? Então nós vamos começar a preparar. Eu coloquei aqui de molho, ficou durante 12 horas de molho, uma xícara dessa de grão de bico. E ela ficou de molho de véspera, então em geral são no mínimo 8 horas a 12 horas. Essa ficou 12 horas de molho, depois eu cozinhei na panela de pressão, dobrando a água. Depois que hidrata o grão, ele dobra, ele dá 2,5 xícaras dessa aqui dele hidratado. Então você observa bem a quantidade, porque se for fazer uma torta pequena, aí você pode colocar só meia xícara de grão, tá bom? Aqui no caso foi 1 xícara, ficou de molho em água cobrindo. Coloca mais água porque ele absorve aquela água, e no dia seguinte você libera aquela água que ficou de molho e cozinha numa outra água, dobrando a quantidade. Se vai dar 2,5 xícaras dele hidratado, você coloca 5 xícaras de água. Deixa 15 minutos em fogo alto na panela de pressão e depois você abaixa o fogo e deixa cozinhar no fogo baixo, tá bom? Aqui nós temos o grão de bico já cozido e processado. É simples. O grão de bico, ele tem aquela película dele que é a fibra insolúvel, que na maioria das vezes ele pode dar flatulência. Mas, no caso dos feijões, isso é muito pouco comum. Por quê? Porque os feijões, eles têm uma vitamina, que é a vitamina B1, tá? E que ajuda a absorver o carboidrato, porque são fontes de proteína e carboidrato. Então, essa vitamina 1, ela ajuda na absorção do carboidrato e, com isso, ajuda no fluxo também intestinal e libera os gases. Eu tirei um pouco só da película, que é uma fibra, né, que essa fibra é insolúvel, e dentro do grão tem outra fibra que é a pectina, tá? Que dá essa textura de massa nos grãos em geral. Então aqui nós temos só o grão de bico. Outra característica muito importante do grão de bico é que, além de ser uma excelente fonte de proteína, como todos os feijões, todas as leguminosas de um modo geral,
Ele tem um aminoácido que é o triptofano. O triptofano, ele é muito importante para liberar a serotonina, que é o hormônio do prazer. Então, ele pode ser usado, inclusive, para quadros de depressão. Ajuda bastante, tá? Então, por isso que eu escolhi o grão de bico. E o grão de bico é um grão que dá para você fazer vários tipos de pratos que você faria com farinha, de um modo geral, porque ele tem essa textura, que é uma textura por causa do carboidrato dele, né? Que é essa textura que dá a farinha, né, nas massas. Eu cozinhei sem sal. Por quê? Porque a gente, como libera água depois, então o sal também vai embora, né, dessa água. Então eu vou colocar aqui, ó, uma colherzinha de chá de sal marinho e vou misturar no grão de bico já processado. Depois que eu tirei da panela, ele fica, as fibras, né, essa fibra, ela fica boiando um pouquinho na água. Então eu aproveito e tiro, tá vendo? Olha, não precisa de tirar todas as pelinhas. Tem gente que fala, grão de bico dá muito trabalho porque eu tenho que ficar tirando todas as pelinhas, grão por grão. Não é necessário, tá vendo? Olha, tá tudo aqui, nem aparece. E aí a gente vai colocar nessa forma, que vocês quiserem colocar numa forma maior, pode, sem problema nenhum. Eu vou só passar um pouquinho de azeite. Eu gosto de usar esse azeite, que é um azeite de Sansa, que é o óleo da segunda prensada da azeitona. Faz o extra virgem e depois o bagaço faz esse óleo que aguenta temperaturas mais altas, né? Então, por isso é que eu gosto de usar esse azeite para cozinhar, né? É um azeite próprio, inclusive, para cozinhar. Então, olha, aqui eu abri uma parte da massa e aí eu vou colocar aqui o recheio, que já é o cogumelo que foi cozido durante 15 minutos, só com um pouquinho de shoyu. Então eu piquei assim em quadradinhos bem pequenininhos e coloquei no centro da panela com uma colher de sopa de shoyu. E aí misturei e centralizei na panela para concentrar o calor, para liberar a água e cozinhar com a própria água dele. Fogo baixinho e tampei. E ali eu deixei mais ou menos uns 10 minutinhos. E aí quando ainda tem água, você tira a tampa da panela, aumenta o fogo e mexe até secar. É simples assim. Aí a gente vai colocar como recheio. Ó, tem um pouquinho da água aqui ainda, não tem problema. E aí a gente vai cobrir o fundo do pirex. E agora a gente vai colocar a outra parte da massa. Essa é bom a gente colocar manipulando para poder ficar mais fácil para fazer a cobertura, tá? Se quiser, vocês podem colocar essa massinha num plástico, como faz rocambole, e você pode abrir ela ali com o rolo e já colocar ela toda aberta aqui, tá? Mas essa aqui, como é pequeno esse pirex, dá pra gente fazer dessa maneira. Depois a gente vai adequando aqui no formato do pirex. Tá? É bem simples, muito simples mesmo. Então o palmito fresco também fica muito bom, tá? Ó, agora a gente vai espalhando um pouquinho para poder preencher aqui todos os espaços, né? Isso aqui com um garfinho mesmo ou com a colher a gente pode ir
rodando. E aí a gente vai cobrindo aqui todo o espaço. Como é um prato que ele tem uma textura, vai ter uma textura mais cremosa, eu gosto muito de trabalhar com essas texturas também, para ter um crocantezinho aqui. Então a gente pode colocar, pode ser castanha, pode ser nozes, no caso aqui são nozes. Eu vou cortar, picar um pouquinho aqui, para dar uma crocância no prato, e a gente vai cobrir com um pouquinho de nozes e vai levar ao forno. É simples assim. Dá para você fazer. Se você não quiser assar na hora, você pode botar na geladeira. E aí quando você voltar do trabalho ou no dia seguinte, você pode levar ao forno, que também são 15 minutos no forno pré-aquecido, tá? Só para dar uma crocância aqui nas nozes e para poder dar uma esquentada no prato, tá? Já tá tudo cozido, grão de bico cozido, recheio, então não precisa ficar muito tempo no forno. Então, tá aqui pronta a nossa torta de grão de bico com recheio de Porto Belo e nozes crocante em cima. Essa é a Dadá, nossa ajudante. Ela vai dizer como é que tá essa torta. Ela vai provar e vai ver como é que está. Então, Dadá. Delícia! Delícia. Dá para fazer em casa? Você acha que o pessoal vai gostar? Demais, demais. Tá ótimo. O tempero tá bom. E ó, não se esqueçam de assinar o nosso canal, tá? Ativar o sininho se vocês gostaram. Até a próxima.